Oi, gente. Aqui é o Fabrício de novo e a gente está passando para a nossa próxima aula de programação em blocos. Então, eu já estou aqui na página My App Inventor, que na aula anterior a gente já explorou, e na aula anterior da exploração eu falei um pouco sobre como é programar em blocos. E nesse caso, a gente está programando aplicativos com a linguagem de programação em blocos, mas nosso principal foco não são os aplicativos, mas a lógica que a gente vai conseguir criar através da junção de vários blocos. Então, vamos em Create Apps, como eu já tinha dito, vai precisar logar na nossa conta do Google. Tá carregando. Bom, aqui tem as minhas contas do Google, eu vou usar primeiro essa. Bom, já voltei aqui para o meu App Inventor. O que a gente vai precisar fazer é criar um novo projeto. Então, eu vou colocar projeto 1 como nome. E aí, a gente vai começar a criar nosso projeto. Bem, é legal da gente começar com um exemplo bem simples, porque como eu já falei, a ideia aqui não é que a gente necessariamente foque na construção dos aplicativos, mas sim na linguagem de programação em blocos. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem é, ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse vídeo, a gente faça junto. Então, venham no assistente AL quando vocês estiverem criando o aplicativo de vocês e já escaneiem o código. Eu vou fazer isso aqui agora, junto com vocês. Bom, já estou escaneando, como dá para ver. E já escaneei. Ok, então tudo que a gente fizer de alteração aqui nessa tela, na tela do computador, vai já aparecer ao mesmo tempo na tela do celular. Vai ser automático. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma organização. Ela vai servir só para a gente conseguir colocar bem no meio qualquer coisa que a gente colocar dentro da organização. E eu estou colocando as larguras e alturas para serem toda a tela inteira. E vamos colocar um botão. Ok, essa aqui é só a tela de design, então eu só vou pedir para centralizar. E pronto, a gente tem um botão no meio da tela. E eu vou colocar o texto do botão como clique em mim. Ok, lembra lá naquele vídeo de programação, que foi a parte 1 do nosso curso de programação, antes mesmo da programação em blocos? Eu tinha dito que o trabalho de um programador é conseguir traduzir o desejo, ações que a gente tenha para a linguagem do computador. É como se a gente desse ordens para o computador, de forma que o computador faça o que a gente queira. Então, imagina que a gente quer que quando clique nesse botão, a cor dele mude. Imaginou isso? Então, só que como a gente faz isso? A gente tem que falar que quando clicar no botão, a cor vai mudar. Sempre que clicar no botão, a cor muda. E é isso que a gente precisa falar para o computador, na programação. Então, quando clicar no botão, mudar a cor para tal. Vamos ver como a gente faz isso? Então, a gente tem o botão 1 aqui e a gente vem em blocos. Então, a gente vem no bloco do botão e quando clicar, ó, tem um monte de blocos a respeito do botão. E a gente quer que aconteça só quando clicar no botão e não em qualquer parte da tela. Então, quando clicar no botão, a gente quer que faça o quê? Mude a cor do botão. Então, são nas propriedades do botão. Então, a gente tem aqui ajustar, botão, não sei o quê, e a gente quer ajustar. Então, a gente procura algo que seja sobre o botão. Então, a gente vem, ó, tem ajustar, botão 1, cor de fundo para. A gente encaixa, por isso que a programação em blocos, e a gente tem vários outros blocos aqui. Então, a gente tem um bloco de botões. Uma das coisas que a gente tem é criar cor. Isso, a gente consegue criar uma cor. Então,
Só da gente fazer isso, quando clicar no botão, ele já vai estar alterando uma cor. E o que significa essa última parte aqui, mais coloridinha? Isso aqui, na verdade, é uma cor. Essa cor, na verdade, ela está em RGB. Se você escrever no Google o que significa RGB, é um código que define as cores. É uma forma de você dizer qual cor você quer. É de intensidade de verde, vermelho e azul. E isso consegue criar todas as cores que existem, as mais infinitas possibilidades. Então, se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão, ele vai ajustar a cor de fundo para 5500, que é vermelho, verde e azul. Então o botão ele sempre vai ficar vermelho, mesmo se a gente clicar mais de uma vez. E isso não necessariamente é legal. Então vamos ver se a gente consegue encontrar alguma outra coisa aqui. Será que tem para a gente encontrar um número aleatório? E tem. Então a gente pode colocar vários números aleatórios de 1 a 255. E aí vai mudar de cor sempre, para uma cor sempre diferente. De 0 a 255. E agora, sempre que clicar no botão, a cor que você clicar, a cor que vai aparecer quando clicar vai ser totalmente diferente. E a chance de aparecer uma cor repetida é muito difícil, porque para cada um dos códigos tem 256 possibilidades, de 0 a 255. Então, vocês conseguiram entender que só da gente pensar o que a gente queria que acontecesse, a gente já conseguiu fazer algo acontecer? Então vamos pensar em outra coisa aqui. Uma forma de contar quantos cliques a gente já fez. O que a gente precisa para isso? A gente precisa de um texto, a gente precisa conseguir guardar esse valor. Então, vamos tentar fazer isso. A primeira coisa que a gente vai precisar é colocar uma legenda, dizendo o que a gente precisa de texto, coisa do tipo. E o único problema que a gente tem é que a gente criou uma organização horizontal. Então isso significa que as coisas vão ficar uma do lado da outra, a menos que a gente simplesmente faça uma organização vertical em cima. E a gente coloque ela para preencher toda a largura. E aí a gente coloque uma legenda. Só da gente colocar isso, a gente já consegue centralizar. E a gente vai ter uma legenda aqui em cima. A gente quer que tenha quantos cliques? Número de cliques. Vamos colocar como número de cliques. Vamos deixar em negrito. E ok. É isso. Se a gente colocar uma outra, ela vai ficar embaixo. E eu vou colocar só uma coisa. Quando a gente coloca uma organização, é como se a gente colocasse um espaço entre as coisas. Então, não necessariamente isso significa que ela tem tudo isso de espaço, mas é um espaço e vocês vão conseguir ver isso porque vocês estão testando ao mesmo tempo as coisas. Então, tem número de cliques e eu vou deixar o texto primeiro como 0. Ok. Então, agora a gente tem um texto que representa algo e o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar que toda vez que clicar no botão, aquele número mude. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma forma de salvar esse número. E isso a gente tem com as variáveis. A variável nada mais é do que um baúzinho em que a gente guarda uma informação e a gente consegue pegar ela depois. Então eu vou começar ela como 0. E toda vez que a gente clicar no botão, a gente tem que ajustar ela para fazer a variável mais ela mesma. Então, se tem 0, vira 1. Se tem 1, vira 2. Porque a gente está incrementando, a gente não está
tornando sempre 1. A gente está sempre somando 1. E somar 1 é o anterior com mais 1. Então, a gente tem que vir em soma, em matemática, e somar. E aí, a gente tem que pegar a variável, obter a global. Quando a gente obtém, a gente está pegando aquilo. E a gente tem que somar 1. E depois de fazer isso, a gente tem que ajustar aquele texto, a gente tem que alterar o texto da legenda 2 para ser o que está guardado na nossa variável. Então, a gente vem em legenda, a gente tem que procurar texto, então a gente tem aqui texto, e a gente ajusta para obter o valor que está guardado na nossa variável. Então, agora, toda vez que a gente clicar, vai começar a aumentar o número que a gente tem ali. Então, vamos dar uma revisada em tudo isso que a gente viu agora. Primeiro, a gente adicionou um texto, um botão, e aí, depois de fazer ele conseguir mudar de cor, a gente queria que o texto que a gente adicionou conseguisse sempre aumentar. Então, se tinha 0, clicou no botão, fica 1, clicou no botão, fica 2, clicou no botão, fica 3. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que pegar e salvar esse valor em algum lugar. E a gente fez isso nas nossas variáveis, que é a nossa variável número. E depois de fazer isso, a gente tem que mudar ela, incrementar, sempre somar 1 toda vez que clicar no botão. Então, percebe que todos esses blocos aqui estão dentro de quando clicar no botão fazer, então é exatamente assim que funciona. Se vocês quiserem, vocês podem continuar explorando, mas essa aula vai ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula.